Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC4. Incor. Experiência que faz história. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. A educação é um tema importantíssimo. E o nosso programa de hoje recebe com satisfação a professora Andressa Tavares, do IFRN, que vai nos dar o seu ponto de vista sobre esse assunto, que nunca se exaure, analisando algumas questões ligadas à educação no Brasil e no Rio Grande do Norte. Ela vai nos dizer o que pensa sobre a recente reforma educacional e o que se pode esperar da educação do Brasil nos próximos anos. Professora do IFRN, ela ainda vai nos dar a sua visão sobre o papel dessa tradicional instituição de ensino em nosso estado, suas conquistas e o seu futuro. Mas antes eu quero mandar um abraço para os professores Geraldo Queiroz, Luiz Carlos, Felipe Maciel e também para as professoras Betânia Ramalho e Daniele Freitas. Andressa Tavares, uma satisfação muito grande estar conversando com você, entrevistando você hoje. Eu lhe disse, num programa recente, que você ia ser surpreendida, porque eu iria lhe entrevistar antes do que você pudesse até pensar. Porque você é uma pessoa que tem muito que dizer para o nosso telespectador que está antenado ali, assistindo o nosso ponto de vista, e vai ouvir a sua explanação, tanto sobre a educação, como principalmente pela instituição que você, como professora, conhece tão bem, e ainda como a coordenadora de um programa que a gente, lá na frente, vai falar sobre ele, que eu quero que você também explique para a gente. Andressa, uma alegria receber você e lhe agradeço imensamente por você ter aceitado o convite. A alegria é toda nossa. Olá, Nelson. Olá, telespectadores. Eu fico muito feliz em fazer parte de um programa em que o ponto de partida para o nosso recebimento é o seguinte enunciado: a educação, um tema que nunca vai se esgotar. Muito feliz porque quem pensa assim abre uma janela filosófica enorme, né, para que o diálogo da educação verdadeiramente se consolide nos diálogos todos que são travados aí na agenda, na pauta da programação. E eu fico muito feliz. É estruturante, né? Uma postura como essa, abrir as possibilidades de diálogo, de reflexividade do programa para abraçar os conceitos da educação. Eu, como doutora na área, né, fico assim encantada e muito feliz em poder participar dessa agenda e dessa história, desse programa, não é, que está aí assumindo, que acolhe e que valoriza o campo da educação. Andressa, desde quando aconteceu essa sua relação tão próxima com a educação? Muito bem. Eu iniciei a minha formação inicial pelo curso de Pedagogia, fiz o curso de Pedagogia e, ao concluir, já me identifiquei bastante com a docência e escolhi o campo da educação superior, né? Então, eu me formei no ano 2002, e ainda no ano de 2002, finalzinho de 2002, prestei concurso público para a Universidade do Estado, passei, e ainda no ano de 2003 assumi a função de professora de didática na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Eu queria, inclusive, aproveitar aqui esse espaço e mandar um forte abraço para os meus colegas de trabalho, que eu ainda cultivo e cativo com muita intensidade a UERN, uma instituição que foi a minha porta de entrada, não é, no exercício da profissão. Andressa, a gente sabe, a educação, todo mundo sabe disso, é a mola mestra para qualquer país se desenvolver. Infelizmente, parece que o Brasil está muito atrasado nessa área. Você, que é especialista em política educacional, eu vou lhe fazer duas perguntas em uma. Primeiro, o que é que você acha das políticas de ensino no Brasil e como você avalia a educação pública, considerando esse cenário nacional aqui no Rio Grande do Norte? Muito bem. Excelente pergunta. Já quero deixar claro que não iremos esgotar aqui e nesses poucos minutos que eu tenho para poder refletir sobre essa provocação. Mas
uma palavrinha eu não posso me furtar de realçar aqui, que é a palavrinha contradição, né? Então, as políticas educacionais no Brasil, ela historicamente se caracteriza por exercícios, por uma perspectiva de contradições, né? Então, vou dar o exemplo do estado do Rio Grande do Norte. E hoje nós somos o estado que tem o pior IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do país, mas somos o estado que possui a melhor universidade pública da região Norte e Nordeste. Não tem contradição maior do que isso, Né? do que essa. Então, e se a gente pensa, né, na perspectiva de educação nacional, a gente vai ter também esse indicador. A gente vai ter um país que é capaz de produzir conhecimento, que possui centros de investigação, comunidades científicas sólidas, cristalizadas, que são referências para as comunidades científicas mundiais, né, de ponta das universidades mais sérias do mundo, que estão ali entre as 50 melhores, inclusive a nossa universidade está entre, a UFRN, né, está entre as 50 melhores da América Latina. Mas nós temos também o cenário da nossa educação básica, que no cenário mundial nos coloca ao lado de países de condições socioeconômicas extremamente precárias, como é o caso do continente africano, né? Então, pensar na fotografia, né, na paisagem da educação no Brasil hoje, é, antes de tudo, um exercício de reflexividade do campo das políticas, das ciências políticas, não é? Porque, do mesmo jeito que nós temos essa questão da desigualdade social, nos coloca, não é, em um país com dois mundos. O mundo, que é o mundo da sofisticação, da ponta, que é capaz de alcançar o êxito nas práticas que se propõe no campo da educação, e o mundo também do fracasso total, da precariedade total, né? E, lamentavelmente, esse mundo, ele condiciona esse da precariedade muito mais à escola pública, né? E eu trabalho numa escola pública em que ela é uma contradição dentro dessas cíclicas contradições aí que eu estou citando, né? Uma escola que, a exemplo da UFRN, o IFRN é também uma instituição pública que ele tem um destaque há mais de 100 anos no cenário nacional brasileiro, né? Os nossos estudantes que egressam do IF, do ensino médio, eles muitas vezes encontram êxito na sua imersão na educação superior, seja via vestibular, seja via Enem, e esse é um dos principais indicadores de que o jeito de conduzir essa formação na escola pública, ela permite efetivamente o desenvolvimento humano desses aprendentes. Então, é mais ou menos por aí, Nelson, que a gente precisa estar levantando várias nuvenzinhas na cabeça para a gente poder estar pensando sobre a complexa área do campo da educação e da política educacional. O que é que você achou a propósito disso, da recente reforma de ensino do Brasil? E, voltando, depois de você responder essa pergunta, voltando ao Estado, existe por acaso alguma perspectiva de coisa nova, além do IFRN e da UFRN? Certo. Eu queria parabenizar não só o seu programa, como a Band, de maneira geral, porque vocês aqui da Band foram muito sensíveis ao diálogo com a comunidade dos educadores do Estado do Rio Grande do Norte sobre a reforma, né? E a gente fica feliz porque a TV aberta, né, ela precisa mesmo cumprir esse fim educativo de esclarecer as pessoas sobre os condicionantes que acontecem e que estão na iminência de acontecer, de serem aprovados. Então, a reforma do ensino médio foi uma medida, não é, uma prescrição normativa que começou a valer, já começou a valer, não é, desde alguns 2, 3 meses atrás, e ela veio numa perspectiva de muita polêmica, porque foi uma reforma que ela veio de cima para baixo, mobilizada pelo novo ministro da Educação. Ela não contou com o diálogo com a comunidade da área, né, do campo, ou seja, com educadores, com comunidades escolares. Então, isso causou um verdadeiro impacto naquela cultura que vinha se construindo continuamente, né, a partir dos últimos governos, de se ter esse espaço, esse ambiente de dialogar com esses sujeitos que efetivamente fazem o cotidiano das instituições escolares, que efetivamente criam o cotidiano das culturas institucionais escolares. Então, a partir do momento em que não houve esse diálogo, a partir daí a gente já pode dizer que foi uma reforma que veio com muita truculência. E no interior dessa reforma, quando a gente avalia uma política pública em educação, a gente precisa entender que não é somente uma variável que está em jogo, são várias variáveis, né? Por exemplo, existem alguns pontos que nos causam uma certa inquietação, né? A gente vê aí
o tempo todo o cenário dos ministérios, né, e o próprio presidente da República, o jornalismo nacional, trazendo a pauta da crise orçamentária e financeira do país. E a gente traz uma reforma em que uma das perspectivas é aumentar o tempo de imersão do estudante na escola pública. E quando ele traz essa questão do aumento do tempo, é quando ele trabalha o conceito de educação em tempo integral. Então, como fazer essa integração, aumentar o tempo desse estudante de escola de ensino médio na escola, se o último concurso do Estado que nós tivemos, por exemplo, teve que ser cancelado por inúmeras vezes a convocação de novos professores, porque não se tinha uma base orçamentária para assegurar o pagamento, nem dos novos e muitas vezes até dos antigos que já se tem. E não se pode pensar que a gente vai conseguir implantar a Escola de Educação Integral no RN, por exemplo, sem incorporação de novos professores, porque os que tem já não são suficientes. Então, por aí a gente começa a pensar que é uma reforma que ela vem sem dialogar, né? E que parece que ela desconhece realmente a realidade do que está posto. Outra questão que eu vou trazer aqui, como é que se pode pensar em envolver o tempo de permanência integral de um educando jovem e adulto? Porque quando o sujeito está no ensino médio, ele está nessa fase ontológica da sua existência. Ou ele é jovem ou ele é adulto. Se for da escola pública, esse estudante já está muitas vezes inserido no mundo do trabalho, porque ele está imerso em um ambiente familiar em que ele precisa estar trabalhando, estar em inserção no mundo do trabalho. Além disso, tem muitos outros elementos que nos colocam assim, inúmeras inseguranças, como, por exemplo, historicamente, a formação do professor vem por meio de investigações, de pesquisas científicas, quem é estudioso do campo sabe disso, vem colocando a necessidade do professor que está em sala de aula, efetivamente, possuir uma formação inicial no campo da formação docente. A reforma abre precedente para que as pessoas que não têm uma formação inicial em licenciatura, que é o espaço onde a gente forma um professor, possa dar aula no ensino médio. Eu lhe fazer uma pergunta, só interrompendo rapidinho, significa dizer que, apesar de, em tese, a reforma ser interessante, porque trouxe coisas novas, ela também precisa, a própria reforma precisa ser reformada para se adaptar às questões econômicas e financeiras, porque passa o Brasil hoje? Com certeza. Então, parece que foi uma reforma idealizada e que criou uma expectativa de um país em que as pessoas que estão no chão da escola pública não são as que nós temos. Porque a gente que está na escola pública sabe que esse desenho que foi constituído aí, né, que foi esculpido, ele realmente, do jeito que a escola chega para mim hoje, eu não vejo que ela atenda. Mas a realidade é contraditória, né? Vamos esperar para ver se a forma como essa reforma aí que foi idealizada irá ser operacionalizada, se efetivamente eles irão conseguir vencer esses desafios todos que estão postos. É o que a gente espera, é o que a gente deseja. Sim. Mas dois pontos positivos. A gente fala já. Certo. Não saia daí, a gente volta em instantes para o nosso segundo bloco. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Sabores Ester Bom surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Ester Bom, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Ester Bom na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Valorização social. É sob essa denominação que o Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte, por meio do SESC, promove cursos que buscam desenvolver e despertar habilidades pessoais de modo a transformá-las em opção de geração de renda. São cursos nas áreas de culinária, artesanato, imagem pessoal, corte e costura, entre outros. Com preços subsidiados e reconhecida qualidade no seu conteúdo, os cursos redundam na democratização de oportunidades e podem ser feitos por comerciários, seus dependentes e população em geral. Ao longo de 2016, serão cerca de 400
420 vagas em diversos cursos que também seguem a máxima da capilaridade da atuação do Sistema Fé Comércio, beneficiando pessoas em vários municípios potiguares, como Caicó e Mossoró, além da capital, Natal. Os editais são lançados mensalmente e as inscrições são feitas nas unidades SESC, onde os cursos serão ministrados. Mais informações no www.sescrn.com.br. SESC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Na sede da Unicred Natal, caixas executivos competentes e uma grande equipe de assistentes super bem treinados atende os seus cooperados de maneira ágil, moderna e individualizada. Tudo isso para que eles ganhem tempo em suas transações e resolvam a sua vida financeira com muito mais tranquilidade. E essa é uma das causas da aprovação de mais de 90% da cooperativa Unicred. Informe-se mais pelo telefone 4009-3535. E também não é demais lembrar que o Incor Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. E tem uma equipe especializada em cardiologia da cidade, além de oferecer outros serviços como geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia, além de outras especialidades. No Incor Natal, você tem a segurança de ter uma equipe completa, tanto na unidade clínica da Miguel Castro, como na unidade hospitalar da Promater. E nós voltamos à nossa entrevista com a professora Andressa Tavares. Eu interrompi você no finalzinho do primeiro bloco, eu queria que você começasse concluindo aquele seu raciocínio, porque depois eu vou entrar aqui num tema que com certeza você vai adorar, IFRN. Mas antes, conclua aquele seu ponto de vista anterior. Isso, eu pedi assim, um tempinho para também citar alguns aspectos que eu considero positivo na reforma, né? Então, eu gosto do valor que a reforma trouxe para a língua inglesa, por exemplo, né? Então, agora o tempo de imersão no currículo para a aprendizagem na língua inglesa ele foi ampliado. E a gente não tem como negar que existe uma distância muito grande no nosso tronco, né, linguístico da língua portuguesa para a língua inglesa, e esse tempo a mais, essa ampliação temporal para as aprendizagens no campo da língua inglesa, eu acho que vai fazer muito bem para a juventude. Isso é uma necessidade efetivamente para o mundo do trabalho. Outra questão que eu gosto muito na reforma é o fato de constar lá na reforma como um itinerário formativo a ênfase na educação profissional nos cursos técnicos. Porque é exatamente isso, né, que acontece e que faz a diferença nas praxis do IFRN. Instituição onde eu trabalho e aonde eu tenho, nos últimos 3, 5 anos, a felicidade de trabalhar como pesquisadora em produção de conhecimento no campo da educação profissional e, efetivamente, em função desse exercício, né, de complexidade de produção de conhecimento na área, saber que a educação profissional, efetivamente, faz transformação no campo do currículo e do desenvolvimento humano. Agora, resta-nos saber qual a concepção de educação profissional que essa reforma irá efetivamente amparar. Se é uma perspectiva humanizadora, que provoca desenvolvimento, ou se é uma perspectiva de educação profissional autoritária, né, uma perspectiva segregadora, uma perspectiva em que não tributa para o desenvolvimento humano, aí ela vai ser apenas um enfeite a mais, né, na prescrição normativa, porque ela realmente, infelizmente, se for nessa perspectiva, não alcançará os objetivos que a gente sabe que, se alcançasse, faria diferença. Vamos torcer para que seja exatamente da forma positiva, como você falou no início. Agora vamos para aquilo que você gosta, IFRN. Qual a sua visão do IFRN? O que é que o IFRN apresenta? Porque todos nós sabemos que é uma área maravilhosa da formação profissional e é, de fato, você falou no primeiro bloco, reconhecido no Brasil todo. Para você, o que é o IFRN? Diga isso para o nosso telespectador. Falar do IFRN é muito simples, é muito fácil, desabrocha naturalmente, porque
Quem é aluno, ex-aluno, fala melhor do que a gente, que é professor, inclusive, da instituição. Tem casos assim de amigos, né, que eu também sou egressa dos cursos de Lato Sensu de lá. E era muito comum, assim, nas nossas rodas de amigos, na festa do ex-aluno, olha que espectro visível importante. Festa do ex-aluno do IFRN, gente, é impressionante. Tem que ser sempre lugares assim muito amplos, porque vai todo mundo, né? Impressionante como as pessoas têm esse vínculo efervescente. Quem foi estudante tem essa marca IFRN, não na cabeça, mas no peito, no coração, porque vínculo, é sentimento, né, que a gente observa. E isso acontece porque as pessoas, quando experimentam o currículo do IFRN, elas se sentem desenvolvidas, elas se sentem felizes, né, porque é uma escola que possui mais de 100 anos, é tradicional no estado do Rio Grande do Norte, e desde o seu início ela traz a concepção de educação profissional, de acordo com a LDB, a Lei de Diretriz e Base Nacional, o que é a educação profissional? Então, no escopo da lei, a educação profissional é uma modalidade, ou seja, é uma adaptação que o currículo de uma escola que escolhe ser da educação profissional precisa enfrentar. E essa adaptação significa, destacadamente, dialogar com o mundo do trabalho, né? Então, provocar aprendizagens do currículo formal nas áreas do conhecimento, matemática, língua portuguesa, biologia, física, química e todas aquelas áreas que são propedêuticas do currículo de qualquer escola regular e provocar o diálogo dessas aprendizagens com as demandas do mundo do trabalho. É isso que você chama de currículo integrado? Muito bem. Então, o que é o currículo integrado? Foi o formato de currículo que a instituição historicamente escolheu experimentar, né? E desenvolver suas práticas pedagógicas. Então, o que é o currículo integrado? É um exercício dinâmico, né? É um exercício complexo de muitos diálogos nessa travessia da formação do sujeito. Vamos aqui dar alguns exemplos. Primeiro, dialogar disciplinas propedêuticas com as profissões, né? Diferentes campos da profissão. Vou citar aqui o exemplo do campus Natal Central, onde a ênfase da formação são as engenharias. Então, os cursos de ensino médio integrado são os cursos que adotam o currículo integrado, e aí esses meninos têm acesso à formação do ensino médio durante 4 anos, estudando disciplinas propedêuticas, dialogando com o mundo do trabalho, dialogando com ensino, pesquisa e extensão, porque aquela tríade que é muito característica da educação superior universitária, ela é antecipada para o ensino médio no desenvolvimento das ações pedagógicas do IFRN, né? Além disso, um ambiente composto de professores muito bem formados, né, muito bem preparados, extraordinários laboratórios, estrutura de ônibus que permitem aulas de campo, aulas passeio, que também tributam para aprendizagens muito mais significativas, um aparato de pedagogas e assistentes sociais, uma atenção muito grande, né, integrada, não só na perspectiva do desenvolvimento cognitivo, mas emocional, afetivo, motor desse aprendente, né? É uma escola que permite a inclusão. A propósito disso, como é que é a oferta de licenciaturas no IFRN? Certo. É uma escola que, além de incluir, ou seja, olha, antes da lei prever essa questão das cotas, o IFRN já trabalhava incluindo estudantes de escola pública naquela proporção de 50%. 50% de cada sala de aula do médio integrado é necessariamente composta por estudantes egressos de escolas públicas. E os outros 50% é misto, volta o direito da escola pública e da escola privada a disputar a outra metade das vagas de cada sala de aula. E a nossa instituição, além de ter essa característica extremamente humanizadora, porque é includente, ela também é pluricurricular. Ou seja, a partir do momento em que o IFRN deixa de ser Cefet, no ano de 2008, e passa a ser IFRN, a legislação que cria a nossa instituição, a partir de 2008, ela permite que o IFRN possa ofertar, além de cursos médio, integrado médio, e cursos técnicos subsequentes. E também graduações tecnológicas, porque, como Cefet, a prerrogativa da oferta de graduação tecnológica já era possível. Com a criação dos institutos federais em 2008, a gente passa também a poder ofertar licenciatura, pós-graduação, que beleza. Cursos livres, né, tipo Pronatec, entre esses outros aí de 120 a 180 horas. Continua na oferta da pós-graduação Lato Sensu. E esse é um dado que me fascina. Nós hoje somos a única instituição do estado do Rio Grande do Norte que oferta pós-graduação Lato Sensu, que são as famosas especializações, a custo zero. Porque, inclusive, na UFRN,
O sujeito que pretende fazer uma pós-lato sensu precisa pagar uma mensalidade, mas no IFRN toda a oferta é completamente gratuita. Eu vou lhe fazer uma pergunta que eu tenho certeza que você vai gostar imensamente de responder. Eu soube que você é coordenadora de um programa chamado PIBID. PIBID. Que programa é esse, Andressa? Certo, vou falar bem rápido, porque o PIBID, só o PIBID daria aqui, Nelson, o tempo todo de programa. E você vai ter que falar rápido, porque o diretor já mostrou o reloginho umas 3 vezes, dizendo que só faltam 3 minutos para ele terminar a nossa entrevista. Eu ainda vou lhe fazer mais uma outra depois dessa. Tá bom. Depois do então, PIBID. O PIBID é um programa de bolsas de iniciação à docência. É um programa pensado exclusivamente para os estudantes da licenciatura. Eu gostaria de ressaltar para o nosso telespectador que as licenciaturas que o IFRN oferece não são todas as licenciaturas, são algumas que estão relacionadas com a escassez da formação profissional. Então, hoje nós trabalhamos apenas com 7 licenciaturas, que são futuros professores para Física, Química, Matemática, Biologia, Língua Espanhola, que na reforma deixou de existir na escola pública, né, infelizmente, Geografia, Informática e por aí vai. São essas aí as licenciaturas da escassez, ou seja, as licenciaturas que por conta da sua formação curricular amparada em uma determinada complexidade, os estudantes evadem por demais. Então, a CAPES, que é a coordenação superior lá em nível de Brasília, não é, que pensa na qualidade da oferta da educação superior inicial e também da pós-graduação brasileira, cria esse programa por volta do ano 2007 e beneficia as instituições que trabalham com formação de professores. Então, o IFRN, ele é beneficiado pela CAPES a partir da inclusão do PIBID, de modo que, por exemplo, o PIBID do IFRN hoje, ele oferece aproximadamente 500 bolsas de estudo no valor de R$ 400 para os 500 melhores estudantes que nós temos cursando as nossas licenciaturas de escassez. Então, isso faz com que esses estudantes desistam menos, né, lutem mais para se manter como estudantes brilhantes nessas licenciaturas. E o retorno disso vem assim num ciclo virtuoso e fascinante, que é, uma vez egresso da nossa licenciatura, com essas possibilidades que o programa PIBID cria ao longo dos 4 anos de imersão na licenciatura, esse estudante entra na escola pública como docente, a partir de concurso, obviamente, e nós já temos pesquisas dizendo o quanto que os nossos alunos realmente saem na frente quando submetidos a concurso público, por causa da experiência que o programa cria ao longo dos 4 anos, né? E esse estudante vai para essa escola pública, gerando possibilidades de desenvolvimento e de aprendizagens no estudante da escola pública de uma forma fascinante, né? Então, é a gente trabalhando para o Estado, para os municípios, escola pública ajudando, trabalhando a famosa política de colaboração com a escola pública, não é? Então, estar à frente desse programa é algo que me emociona e que me deixa muito feliz. Eu quero parabenizar você por estar à frente, coordenando esse programa. Infelizmente, a pergunta que eu ia lhe fazer, não vou poder fazer mais, porque o diretor já mostrou ali 3 vezes o relógio. Ele realmente é chato. Eu acho que eu falo muito. Não, você está falando bem. Ele é que é chato, o relógio dele parece que corre mais do que o da gente. Sim. Então, ao invés de fazer a pergunta, eu mesmo vou dar esse depoimento. Eu vi recentemente alguns estudantes do IFRN ganharem um prêmio maravilhoso na França. Era uma disputa, um campeonato mundial de robótica. Eu quero dar os parabéns a você e, através de você, a todos os que fazem o IFRN com essa preocupação da pesquisa e a busca da inovação. De modo que eu me sinto também muito feliz em estar recebendo você hoje aqui. É como se toda a equipe do IFRN estivesse representada por você. Agradeço mais uma vez você ter aceitado o convite, parabenizo todos os que fazem o IFRN e, como esse assunto é sempre muito vasto, breve, em outra oportunidade, eu ainda vou chamar você para a gente falar mais sobre IFRN e educação no Rio Grande do Norte e no Brasil. Muito obrigado. É uma satisfação, Nelson. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fê Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esther Bom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade do RN com o IGC4. Incó, experiência que faz história. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.